irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Algumas traduções dizem, porventura tal fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura Abraão, o nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E de igual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Um dos textos mais discutidos no cristianismo, a disputa entre protestantes e católicos ou ortodoxos, e disputa também dentro do protestantismo entre aqueles que creem na perda da salvação e aqueles que creem na segurança eterna da salvação. Eu estava conversando certa vez com um cristão ortodoxo grego, a igreja ortodoxa grega, parecida com a católica romana, só que eles não aceitam a autoridade do Papa. Então, ele estava dizendo que você tem que ler Tiago junto com Paulo, para você ter o Evangelho corretamente explicado. Não basta a fé que Paulo pregou, tem que ter também as obras que Tiago pregou. Dá uma impressão de que Tiago e Paulo estão em disputa pela verdade do Evangelho aqui, porque você tem Paulo pregando muito sobre a salvação pela graça somente, mediante a fé somente, em Jesus Cristo somente. E de repente você tem Tiago entrando com um texto que parece contradizer isso. Isso gerou crise. Diz a lenda que o Lutero, quando estava traduzindo a Bíblia para o alemão, quando chegou no livro de Tiago, ele ficou perturbado, teve vontade de jogar o manuscrito na lareira, mas isso não sei se é verdade, né? Isso aí é coisa que contam por aí, mas, de fato, se você for tomar esse texto isoladamente, ele parece contradizer Paulo. Mas como nós cremos na inspiração de todas as Escrituras, isso é claro que nós não vamos aceitar. O que você vai fazer? Vai jogar fora os Escritos de Paulo ou vai jogar fora os Escritos de Tiago? Não, nós cremos que nós temos, que o Espírito Santo preservou as Escrituras para nós. E uma análise cuidadosa do livro de Tiago vai te mostrar que de fato ele crê, como Paulo, na justificação pela fé. Veja só, que a salvação para Tiago é um ato soberano de Deus e que se dá pelo novo nascimento. Veja Tiago capítulo 1, versículo 18, ele diz assim: segundo a sua vontade, vontade de quem? Vontade de Deus, o Pai das luzes, aqui nesse texto. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Então nós fomos gerados de novo pela vontade de Deus, pela palavra da verdade. Quando nós ouvimos a palavra da verdade e cremos no Evangelho, nós fomos gerados por Deus. Então, Tiago crê no novo nascimento como um ato soberano de Deus. Para quê? Para que eu fosse como primícias das suas criaturas. Ele vai trabalhar ao longo do livro, ele vai trabalhar
exortações escritas para quem? Para a igreja. O livro todo foca na igreja, não é em primeiro lugar uma mensagem evangelística. Você pode encontrar o evangelho, assim como esse versículo 18, mas o foco principal do livro não é ele dar uma aula do que é o evangelho para você saber como expor para os impérios. Você pode ver no versículo 2 que ele diz: meus irmãos, tenha de grande gozo quando caíres em várias provações, passares várias provações. Então, ele está falando para meus irmãos. Em princípio, o foco deles são pessoas que também foram geradas segundo a sua vontade. Ele nos gerou. Fui gerado de novo. Ele está falando para uma audiência de pessoas regeneradas. Aqui, versículo 1 do capítulo 2, ele fala de novo: meus irmãos, não tenhais a fé do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Ele vai dando exortação sobre exortação para uma igreja. E no versículo 14, que nós lemos também: meus irmãos, que proveito para mim de fé que tem fé e não tiver as obras. Então, o primeiro ponto é esse: o público-alvo é crentes. Evidentemente, quando você escreve uma carta para uma igreja, se você for se dirigir a uma igreja, se você for pregar numa igreja, você vai assumir que a maioria das pessoas são irmãos. Claro que podem ter pessoas enganadas no meio, claro que podem ter pessoas que pensam que são salvas e não são. E eu creio que Tiago tem também essas pessoas em mente. Ele quer confrontá-las também a fazer uma autoanálise para ver se eles estão na fé. Não nego isso. Mas a lição que ele dá nessa epístola não é primariamente para você pregar o Evangelho, é para você saber se você está andando conforme os caminhos de Deus, uma vez que você já nasceu de novo. Então, existe uma interpretação clássica desse texto, que é mais ou menos assim. Ele diz que a fé não é suficiente para a justificação. Eles têm que ter obras também, nós não vamos negar isso. A justificação é pela fé e é pelas obras nesse texto aqui. Então existe um aspecto da justificação que é pelas obras. Como nós não cremos que a salvação é pelas obras, então eu tenho que entender qual é este aspecto da justificação. Daqui a pouco eu passo alguns textos só para relembrar por que nós não cremos que a salvação é pelas obras. Mas justificação, sim, existe justificação pela fé e pelas obras. São dois aspectos distintos da justificação que ele está tratando aqui. E ele diz que se você tiver só a justificação da fé, ou de uma aparente fé, então ela não é suficiente. Ela não é suficiente para quê? Para alguma coisa que nós vamos ter que tentar descobrir. Ela é morta. E o que significa uma fé morta? Então, como o texto é discutido até hoje, depois de séculos, eu não vou ter a pretensão de dar a palavra final sobre a interpretação de cada detalhe desse texto aqui. Eu vou apresentar para os irmãos uma possível interpretação que eu creio que satisfaz as Escrituras e é consistente, é coerente com a revelação de Deus e é edificante para nós. Os detalhes eu deixo para o Espírito Santo te ensinar ao longo da sua vida, você meditar sobre esse texto, palavra por palavra, e cada dia nós vamos aprender mais um pouco. É claro que ele está dizendo então que você deve praticar. O livro de Tiago é um livro essencialmente prático. Ele diz: quando você estiver passando por tribulações, dê graças a Deus, porque você vai aprender muitas coisas nas tribulações. Quando você tiver crentes que são ricos e pobres na mesma igreja, você não deve fazer acepção de pessoas, deve tratar todos igualmente. Você tem os mandamentos de Deus, você não pode achar que você pode cumprir alguns e quebrar outros, você deve cumprir todos. Mas nós sabemos que ninguém cumpre perfeitamente. Então, como seria uma ideia da interpretação desse texto? A justificação para a salvação da alma, nós cremos por toda a revelação da Escritura, não só do Novo Testamento, mas também do Velho, que a justificação é pela fé. Que Abraão foi justificado pela fé, que Davi, apesar de tantos pecados, foi salvo pela fé. E aí os Salmos, quando ele invoca a misericórdia de Deus para a sua salvação e não a justiça de Deus, então ele sabe que ele não é apto à salvação pelas obras, então ele entrega nas mãos de Deus por causa da sua fé e recorre à misericórdia de Deus. Então nós sabemos que para chegar ao céu, para ser salvo, para ser perdoado os seus pecados, a salvação é pela fé. Como eu falei, daqui a pouco eu repasso alguns textos sobre isso,
mas é doutrina dessa e de outras igrejas batistas, que assim é a salvação, é pela fé. Mas justificação, então tem dois aspectos que eu mencionei, um para a salvação e outra para você ser considerado justo aos olhos dos homens, como testemunho, por exemplo. Então é claro que se eu creio em Jesus, mas não estou andando próximo de Jesus, as minhas obras não vão revelar a Cristo para as outras pessoas. Então, as outras pessoas não vão notar se você é justo ou não é justo. Outra coisa, você pode se achar justo, justificado pela fé, mas de repente você não é. Pode ser uma falsa fé, uma falsa convicção que você tem, porque você de fato não compreendeu o Evangelho. Mas a justificação pela fé para a salvação e uma justificação prática por boas obras que revelam a fé que você tem e que vai ser recompensada por Deus com certeza nessa vida e no porvir por meio de galardões. Então, dois aspectos da justificação. Uma, para ser perdoado e ser aceito por Deus, considerado justo aos olhos de Deus, não vamos ser condenados no juízo final. E outra, para você manifestar aos homens a fé que você tem, de forma que você seria considerado justo aos olhos, como testemunho aos olhos dos homens, por meio das suas obras. Porque os homens só veem as obras, nós vemos os frutos. Por isso Jesus disse, pelos frutos conhecereis. Se alguém não apresenta frutos de novo nascimento, você desconfia que a pessoa não é salva. Evidentemente, essa nossa preocupação com pessoas que não andam com Deus, ela não é uma certeza. Eu tenho certeza que essa pessoa não é salva. Você não tem como ter a certeza se ela está professando a fé em Cristo. Ela diz que crê em Jesus como Salvador, você não tem certeza que não é. Mas você fica preocupado, você ora por ele, você confronta ele com o Evangelho. Então, Deus vê o coração. Nós devemos olhar para os frutos. No contexto que Jesus falou esse versículo, é mais para nós sabermos quem são os verdadeiros profetas do Senhor e quem são os falsos, que estão ensinando falsas coisas. Se você deve seguir esse mestre ou não, se você deve se afastar dele, se você deve combater esse ensino, se você deve seguir e professar o ensino que ele está fazendo. Então, nesse sentido, sim, olha as obras do pregador, olha a palavra do pregador e veja, isso não é de Deus. Isso não é possível. Pelos frutos você vai conhecer o que é de Deus e o que não é de Deus. Mas é claro, nós não somos juízes para dizer, ó, esse para o inferno, esse para o céu, esse eu acho que não é tão justo quanto eu sei que eu sou salvo, né? Então eu sou mais justo que ele, eu acho que esse aqui não vai. Né? Isso está errado. Não creio que é isso que Tiago quer que você faça. Ele quer que você olhe para si mesmo se você está andando de acordo com a sua profissão de fé. Se você diz que é crente, ele não sabe se você é, ele também não tem detector de Espírito Santo, mas ele confronta, olha, crentes agem assim. Você está agindo de acordo com o Espírito que você diz que habita em você? Então, é claro que perante os homens e para galardão, a justificação é de fato pelas obras. E se você não tem obras, a sua fé não é verdadeira. Você só diz que é crente, mas você não é crente de verdade. Tem um problema com essa interpretação, evidentemente, que você fica sempre com aquela pergunta. No fundo, todo mundo tem algumas boas obras, né? Até o mais vil dos assassinos ou traficantes, ele faz o bem às vezes, no mínimo para a sua própria família, para a sua mãe. Algumas obras boas todo mundo tem, algumas obras ruins todo mundo tem. Então qual é o limiar aqui, o limite, que eu vou me considerar salvo olhando para as minhas obras? Você percebe que é um pouco difícil você determinar uma doutrina de salvação baseada em quão santo você é. Então, nós não vamos passar uma régua aqui. Olha, está aqui uma balança, se eu olho para você, você tem mais boas obras do que más obras, então você é salvo. Não pode ser assim. Então, vamos pensar um pouco no que Tiago quer dizer e que deve nos ensinar, mas tendo isso em mente. Salvação não é confiar nas suas obras de forma alguma. É confiar na obra de Cristo na cruz. Salvação, como eu disse, pela graça somente, mediante a fé somente, em Jesus Cristo somente. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, versículos 3 e 4. Somos 1 Coríntios
aqui podemos ver, a partir do versículo 1. Também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis. Ele vai falar o que é o Evangelho. Paulo vai definir o Evangelho, aquele mesmo Evangelho que depois, lá em Gálatas, ele diz: olha, se alguém mexer no meu Evangelho, seja anátema. Nem um anjo do céu pode mexer no Evangelho que eu trouxe. Então o Evangelho é isso aqui, pelo qual também sois salvos, pelo Evangelho sois salvos, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Isso é importante porque ele dá uma ponte aqui, como o Tiago falou. Quando você crê no Evangelho, você crê e continua crendo. Você não crê hoje e a partir de amanhã você não crê mais no Evangelho. Hoje eu creio que Jesus Cristo é o Salvador, amanhã eu nem acredito mais que Ele ressuscitou. Isso não é a fé verdadeira. Então existe de fato uma fé que não tem raízes. Existe uma fé que não perdura. A fé dos apóstatas, aqueles que abandonam o caminho da salvação ao longo da sua vida. De forma que um dia eles levantaram a mão no culto, um dia eles fizeram uma oração de salvação, um dia eles foram batizados, mas com o passar do tempo eles abandonaram a fé. E agora não estou falando sobre obras, não estou falando se ele caiu em adultério ou se ele caiu em algum vício, eu estou falando, ele abandonou a fé no Evangelho. Por isso que Paulo fala, existem pessoas que creem em vão. Não é que ele creu verdadeiramente, só que depois perdeu. Não, já quando ele creu em vão. Não foi uma fé verdadeira, não foi profunda, não perdura. Então, ele também não sabe se todo mundo ali é salvo de verdade. Por isso que ele fala, vocês são salvos, mas se vocês retiverem do Evangelho, como eu anunciei. Não quero dar uma certeza absoluta de salvação para todo mundo que está me ouvindo, né? Eu quero, mas se você de fato crê neste Evangelho aqui, é isso que te salva. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Este é o Evangelho. Cristo morreu pelos nossos pecados, isso é importante. Às vezes as pessoas creem que Ele morreu e que Ele ressuscitou, mas não creem que foi pelos meus pecados, não entendem isto. Cristo morreu pelos nossos pecados, então os meus pecados, se eu confiar nele, estão pagos. As pessoas não entendem esse pedaço do Evangelho. Creem no Cristo histórico que veio, nasceu de uma virgem, morreu, ressuscitou, está no céu e agora eu guardo uma religião para tentar chegar no céu. Isso não é o Evangelho. O Evangelho é ele morreu para pagar os meus pecados. Eu creio que os meus pecados estão pagos porque ele cravou na cruz esse pecado. Então, Cristo morreu pelos nossos pecados, conforme as Escrituras, ele é aquele de qual as Escrituras do Velho Testamento profetizaram. Ele foi sepultado, não é que ele quase morreu, depois foi reanimado por alguns dias, não, morreu, sepultado e ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Alguns fazem, só um parênteses, alguns fazem uma discussão, será que Jesus morreu na sexta ou morreu na quinta? Porque se você conta que ele ficou 3 dias, 3 noites sepultado. O Paulo está falando, ressuscitou no terceiro dia. Então não tem problema, ele morreu na sexta, é o primeiro dia, o sábado é o segundo, o domingo é o terceiro, né? Mas esse não é importante agora. O fato é, foi sepultado pelos nossos pecados, morreu, foi sepultado e ressuscitou. Esse é o Evangelho. Você vai ser salvo se você tiver isso. Então é assim que a gente é salvo. Esse é o caminho da salvação. Crer no Evangelho. Paulo não coloca nenhuma outra condição e ele amaldiçoa aqueles que colocam outras condições em Gálatas. Alguns textos rápidos, irmãos, não precisam abrir, eu vou ler aqui. Romanos 10:9 diz: a saber, se com a tua boca confessares o Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Dá uma segurança. Se a fé é verdadeira, você crê de verdade, então está salvo. Pode, é bíblico que você tenha descanso da salvação. A Bíblia te dá textos para você se basear, para você ter um descanso. Eu confio no que Cristo me salvou. Atos 16, 30, 31. E tirando para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? O carcereiro falando. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, certeza, tu e a tua casa. João 6,40, porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e
e eu ressuscitarei no último dia. Certeza? Se essa é a vontade daquele que ele enviou, Cristo faz a vontade do Pai. Essa é a vontade do Pai. Quem vê o Filho e crê nele, tem a vida eterna. É que é importante você entender o que é a vida eterna. Algumas pessoas acham que quando você nasce de novo, o que você recebe de Deus? Você recebe perdão dos pecados, você recebe o Espírito Santo, você recebe dons, você recebe reconciliação com Deus. Tudo isso você recebe, é verdade. Mas as pessoas não entendem que você recebe vida eterna. Eles acham que você recebe tudo isso, mas que amanhã você pode perder o céu, a passagem para o céu. Então, vida eterna é deixada de fora por alguns grupos, porque eles falam, você recebe perdão, você recebe o Espírito Santo, você recebe o novo nascimento, regeneração. Mas se hoje eu estou assim, e amanhã pode ser que o que eu fizer vai me levar para o inferno, então eu não tenho a vida eterna. Não tenho. Deveria ser uma promessa assim, você terá a vida eterna. Mas ele diz que tenha a vida eterna é aquele que crê em mim. João 3,16 fala a mesma coisa. Que você vai ter a vida eterna se você crer naquilo que Deus enviou, que o Pai enviou por amor. Então, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós temos a vida eterna. Mas o que é a vida eterna? É eterna. Você tem, então ela não vai, ninguém pode te arrancar das mãos de Deus, nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você está, não depende de você, o ser amado depende do Cristo que ele fez na cruz. Se o Cristo habita em você, então o Pai te ama. Então, nós temos também o Romanos 6,23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Eu já li esse, né? Mas tem um outro detalhe que eu queria comentar, o gratuito. As pessoas acham também que a salvação não é de graça, ela é barata. Que Cristo paga a primeira parcela, mas depois você paga as próximas bem pouquinho, você só precisa pagar um pouquinho. Né? Parcela em suaves prestações. Cristo pagou o grosso, deu a entrada e o resto é muito, assim, é bem humano você conseguir fazer, com a ajuda de Deus. Então é de graça. É graça, sem pagar. Né? Não é barato. Se tem um anúncio de algo no mercado dizendo que é de graça, eu quero de graça. Eu não quero pagar um centavo. A televisão está de graça, eu quero a televisão. De graça, eu vou chegar no caixa e vai falar, mas tem que pagar R$10 por causa da taxa. Que taxa? É de graça, está escrito no anúncio. Eu tenho direito da televisão de graça. Então, se é de graça, é proibido você adicionar obras à obra que Cristo já fez na cruz. De forma que, quando você tenta conciliar Tiago com Paulo, na sua leitura e na sua formulação do Evangelho, você não pode conciliar achando assim, olha, eu tenho que fazer o que Paulo falou que é crer, e também o que Tiago falou que é obedecer e fazer boas obras, para então ser salvo, porque aí você entra em contradição. Não é que Paulo falou que a salvação é de graça, ou que a salvação é pela fé. Ele falou que é só pela fé. Quando ele diz, depois em Romanos 11,6, mas se é por graça, já não é pelas obras, de outra maneira a graça já não é graça. Se porém é pelas obras, já não é mais graça, de outra maneira a obra não é obra. Né? O contraste aqui é obra e graça. Fé não é obra. Crer em Cristo não é obra. O contraste é, pela graça sois salvos mediante a fé. Mas isso não é uma obra da lei. Acreditar ou receber um presente de Deus. Então você tem este fato muito claro nos escritos de Paulo e de João, dos evangelhos. A nossa obra de justiça não tem nenhum papel na nossa salvação. Essa é a suficiência de Cristo, é a obra dele. A salvação é do Senhor, a salvação é a obra de Cristo, é presente de Deus. Mas então é muito fácil. Não é fácil para mim e para você. Para Jesus não foi fácil. Você tem que crer. Agora, por outro lado, a Bíblia diz que é impossível. Se não for pelo Espírito Santo, os homens não creem nisso. E é por isso que o caminho, a porta e o caminho são estreitos, porque é pouca gente que vai nele, porque pouca gente acredita que é só isso. Pouca gente. Então, a porta e o caminho não são estreitos porque você tem que fazer muitas coisas para garantir sua chegada no céu.
Não, é porque você tem que crer nessa coisa que ninguém crê. Todo mundo acha que tem que fazer alguma coisa. Então, isso é a lógica humana. O raciocínio humano carnal é esse. É por isso que o Evangelho é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. As religiões do mundo não aceitam assim, o judaísmo não aceita assim. Você precisa fazer muitas coisas para você conseguir ser aceito por Deus. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido que em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo. Essa é a justificação que complementa o que Tiago falou. Salvos pela justificação pela fé, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Mas o Tiago não pode dizer que será justificado pela lei. Então, como é isso? Que o Paulo, em Gálatas 2,6, fala que pelas obras ninguém vai ser justificado, e o Tiago diz que pelas obras vai ser justificado. Você só pode entender dois tipos de justificação: uma para salvação e outra para recompensas e para testemunho. Eu não tenho outro jeito de conseguir entender essas duas coisas juntas. Então, mas aquele que não pratica, Romanos 4,5, não tem prática nenhuma da nossa parte para receber a salvação. Mas crê naquele que justifica o ímpio, não o bonzinho, o ímpio, sem Deus, perverso, aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Salvação não é para quem peca pouco, é para ímpios que creem. E depois, claro, são nascidos de novo e não são mais chamados de ímpios, são pecadores regenerados. Nada vai nos afastar do amor de Deus, nem o selo do Espírito Santo, etc, etc, etc. Não preciso ficar repetindo essas coisas, mas tem algumas coisas, em alguns textos, que geram um pouco de dúvida, que falam sobre o arrependimento. Eu gostaria de tratar sobre o arrependimento no momento da salvação. Hebreus 12,14 diz: sem santificação ninguém verá a Deus. Nem todo diz Senhor, Senhor, entrará registrados, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Outro texto de João diz: a vontade do Pai é esta, que criaste aquele que ele enviou. É lógico que a vontade envolve o crer em Jesus. Mas existe, conforme Paulo, conforme Tiago e conforme outros textos, existe uma fé que não produz frutos, que não produz raiz, que não dura e que não salva. Então, qual é esta fé? E como é que eu evito essa fé quando eu estou evangelizando? Porque existe uma grande preocupação entre os servos de Deus piedosos em evitar falsas conversões. Então, igrejas muito cheias, com muitas conversões numa mesma noite, algumas pessoas criticam, então o apelo talvez não foi correto, ou a mensagem talvez não foi muito clara, ou talvez tem muito emocionalismo. Devemos evitar falsas conversões, as pessoas não estão sabendo por que estão indo à frente, e tudo isso é verdade. Como é que você combate más apresentações do Evangelho? Como é que você evita falsas conversões? Não dá para evitar. Não dá para evitar, porque você não tem como negar o Evangelho ou negar a oferta de salvação a uma pessoa que está buscando, que quer ser salva, e que você apresenta e ela fala: eu quero crer em Cristo, então você ora com ela. Então não há como você evitar de tratá-la como um irmão. Só que Deus vai saber se houve mesmo um novo nascimento. Cristo falou que o joio cresce com o trigo, né? Nós não sabemos às vezes separar. Deus vai separar naquele dia. Mas nós queremos diminuir, nós não queremos ser levianos e tratar a coisa de qualquer jeito, sem procurar pelo menos da nossa parte na exposição ser o mais claro possível. Então, com esse cuidado, alguns servos de Deus consagrados tiveram certos comentários sobre o Evangelho que eu gostaria de comentar com os irmãos, que eu entendo que confundem um pouco. Quando você convida alguém para ser salvo, não é errado você convidar a salvação. A Bíblia diz que todos estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Quem quiser, venha e beba de graça da água da vida. É um convite. Como é que você deve convidar? Você deve convidar, e a pessoa está naquela: não, mas eu não estou santo o suficiente para receber o Evangelho. Um dia eu vou largar meus pecados e aí eu aceito Jesus. O que você fala para uma pessoa assim? Você fala:
vem como está e aí Deus vai te ajudar, ou você fala, mesmo, larga primeiro seus pecados e depois vem, né? Eu sou da primeira posição. Eu sei que você não consegue largar seu pecado, mas você crê em Cristo, você quer ser salvo, você entende que você é pecador, você está com medo de ir para o inferno, então ofereça a salvação. É pela fé em Cristo, não é pelas suas obras. Mas com isso, alguns podem olhar para a pessoa que fez a conversão e depois, mas ela não largou nada da sua vida, continua nas drogas, continua na imoralidade. Será que nasceu de novo? Então, talvez não. Então você pregou errado. Não, talvez não. Talvez não é sua culpa que você pregou errado. É que a pessoa tem que decidir com Cristo se ela vai seguir Cristo ou não. Mas veja o que diz um servo de Deus muito conhecido sobre arrependimento e fé. É claro que o arrependimento faz parte da mensagem do Evangelho. Se você pega textos isolados da Bíblia sobre o Evangelho, você vai ver que nem todos eles vão falar tudo sobre o Evangelho. Paulo, quando apresenta o Evangelho, não menciona arrependimento. Pode estar implícito, pode estar subentendido ali. Mas às vezes aparece explicitamente, por exemplo, Atos 17:30 diz, mas Deus, o próprio Paulo falando, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Então, Deus quer que eles se arrependam. O que é arrependimento? Esse é o ponto. O que é arrependimento? E é isso que Tiago está falando, é isso que as pessoas se preocupam, é isso que as falsas conversões são frutos, porque não houve arrependimento. O que é o arrependimento? Então o Senhor de Deus fala assim, algo além de acreditar é necessário para a salvação. Ninguém pode aceitar Cristo como Salvador e ao mesmo tempo rejeitá-lo como Senhor. É correto o pregador acrescentar que a pessoa que aceita Cristo também deveria submeter-se a Ele como Senhor. Então talvez você já tenha ouvido algumas pessoas pregarem assim, você está vendo as pessoas hoje aceitando Jesus como Salvador, mas eles não querem recebê-lo como Senhor. E aí dentro dessa linha, porque quando você apresenta, você tem que falar, olha, não basta crer, você tem que também se submeter a Ele como Senhor. É verdade. Paulo disse, se você confessar que Ele é o Senhor, você será salvo. No coração crê que Deus venceu os maus. Mas será que é correto eu colocar mais uma condição além do crer? Você crê no que Cristo fez e você vai ser salvo? Ou além de crer no que Cristo fez, você tem que se submeter à vontade dele, você tem que se comprometer a obedecê-lo a partir daqui para frente. E alguns chegam ao ponto de dizer, olha, lembre-se de todos os seus pecados, confesse os pecados que você lembra, todos eles, e confessa e se comprometa perante Deus a largá-los. E a pessoa está com tanto medo da sua própria corrupção que ela conhece, e ela fica, mas eu não sei se eu vou conseguir. Mas você tem que ter fé. Então, fica parecendo que você está acrescentando ao Evangelho, além do crer no que Cristo fez, você tem que prometer que vai fazer. E aí que eu acho que confunde as coisas. Um outro servo de Deus diz assim, comentando sobre Romanos 1,16: a fé salvadora consiste de 3 elementos. Primeiro, a mente compreende o Evangelho. Segundo, a pessoa aceita a veracidade dos fatos com tristeza pelos pecados e alegria pela misericórdia e graça de Deus. Eu concordo com esses 2 pontos. A mente que entende a mensagem, a Cristo morreu pelos meus pecados, ela aceita, crê, confia no que Cristo fez, aceita a veracidade, eu creio, isso é verdade, eu entendi, e além de entender, eu acredito que é verdade, e eu tenho tristeza pelos meus pecados, e alegria pela misericórdia e pela graça de Deus. Eu pararia ali. Pronto. Crê, então pronto, confessa Jesus como Senhor. Mas, além disso, que é o terceiro ponto, o pecador se submete a sua vontade à de Cristo. Esse terceiro ponto, eu acho um pouco complicado. Por quê? Porque eu mesmo como crente há mais de 30 anos, até hoje eu ainda não me submeto à vontade de Cristo sempre. Talvez Deus sabe, quem sabe até a maioria das vezes não. Eu não sei, Deus é que me julga. Mas como eu posso colocar este fardo da obediência, da promessa da obediência sobre uma pessoa que está recebendo a cruz, se eu mesmo não consigo?
me submeter. Agora, o propósito eu tenho. Eu devo, claro, reconhecer na pessoa que ela está tendo um desejo de mudar de vida, sim. Então, nós vamos ter uma intersecção aqui entre o que esses servos de Deus pregaram e a posição que eu entendo que é a mais simples, de você usar esses textos claros da Bíblia que falam: crer no Evangelho, você vai ser salvo. Este crer envolve, sim, colocar sua confiança, envolve o arrependimento. Mas o que é este arrependimento? Se você disser que é você abandonar todos os seus pecados, bom, isso vai parecer muito com a mensagem, com as palavras que o povo de Israel falou no Sinai. Quando Moisés desce da primeira visita ao monte de Sinai, e ele fala para as pessoas de Israel sobre Deus, sobre a lei que ele vai dar, e eles falam, o povo fala: olha, tudo que o Senhor mandar nós vamos obedecer. Eles dizem: tudo que o Senhor tem falado, faremos. 19:8. Moisés subiu, demorou, já estava adorando bezerro de ouro. Então, eu creio que Deus se impressiona muito com essas profissões, esses comprometimentos e promessas de obediência. Deus se agrada do que Cristo fez na cruz, e daqueles que creem nisso, recebem isso pela fé, mas promessas de obediência, eu não acho que impressiona. Isso pode ser uma confiança na carne também. Eu confiar na minha carne, né? Eu prometo que eu vou obedecer, prometo que eu vou largar todos os meus pecados. Não vai largar, né? Então, mas você deve querer, dia a dia, a cada dia eu quero ser santo. Isso sim, esse tipo de sentimento faz parte de uma pessoa regenerada. Mas não somos salvos porque confessamos todos os pecados, nem porque nós prometemos que vamos largá-los, e nem porque consagramos o nosso coração a Deus. Aliás, para falar a verdade, Deus não quer o seu coração se você ainda não nasceu de novo. Por que Ele vai querer um coração corrompido de pedra, que é trapo de imundícia? Ele não quer esse coração. Ele quer primeiro trocar o coração pelo novo nascimento. E aí, depois que você nasceu de novo, você consagra esse, né? Senhor, eu quero ser. Eu já fui à frente depois de crente para consagrar minha vida a Deus. Eu não disse que você tem que fazer isso, mas eu fiz já. Mas esse você pode dia a dia estar entregando, porque é um coração regenerado, é um coração que foi lavado pelo sangue de Cristo. Agora, o ímpio não tem esse coração, não vai entregar. Não tem nada que o ímpio possa oferecer para Deus. Ele tem que receber. O Evangelho é: Cristo fez, Deus oferece, você recebe pela fé. Esse é o Evangelho. Estava pensando no hino que a gente cantou hoje de manhã: queres entrar no serviço real, o teu sangue tem poder, né? O pai comentou sobre isso. Essa mensagem, esse ponto já é mais para o crente, né? Porque você não vai chegar para o incrédulo e falar: você gostaria de ser um pregador? Não faz sentido. Você quer consagrar a sua vida a Deus? Ele está morto, vai consagrar o quê? Um cadáver? Então, primeiro, o novo nascimento, o Evangelho, a consagração, a justificação pelas obras faz parte da vida cristã. Então, não coloca a carroça na frente dos bois. Primeiro você se torna cristão, depois você consagra o coração, depois você se compromete a obedecer a Deus, depois você procura ser justificado pelas obras, mas a justificação para a salvação é uma fé. A simples fé do crer e confiar no que Cristo fez. A gente não pode complicar muito esse ponto, porque o Evangelho é simples. O Evangelho é: coloque tua confiança no que Cristo fez na cruz. É claro que esses servos de Deus que pregam essas coisas sobre o aceitar Jesus como Senhor e não como Salvador, somente, eles creem que é só pela fé, só que com medo de gerar falsas conversões, então eles explicam demais, e não explicar demais, eu acho que acrescenta alguma coisa que não deveria. Então, o que é o arrependimento? O que é esse arrependimento? A gente fala em Atos 17:30. Entendo, junto com muitos servos de Deus, tenho estudado essa posição, que é mudar a mente. É aquilo que Paulo fala que é o Evangelho. Cristo morreu conforme as Escrituras pelos meus pecados. Ele envolve essa mudança de mente e de sentimento conforme aquilo que o Espírito Santo revela. Eu vou passar a me olhar de um jeito diferente. Eu vou passar a olhar a cruz de um jeito diferente. Eu vou me relacionar com o que Cristo fez na cruz por mim. Eu vou olhar Cristo diferente. Tudo muda na sua mente quando você crê no Evangelho. Você se arrepende. Arrependimento é uma mudança. Você pode se arrepender de mentir, você pode se arrepender de falar palavrão, mas não são esses arrependimentos que te levam para o céu. O arrependimento que te leva para o céu é o se arrepender
do caminho que você estava seguindo. Eu vivia sem Cristo. Agora eu entendi que Jesus é o Cristo, sobre a pessoa de Cristo, sobre a obra de Cristo, sobre quem eu sou. Eu não sou o bonzinho que eu achava que eu era. Eu sou um pecador perdido. Então disso eu me arrependo completamente, e eu sei que eu não estou conseguindo obedecer, mas eu quero. Então eu vou receber. Então você é salvo por receber. Então é lógico que você não deve dar uma convicção de salvação barata para as pessoas, só porque na hora ali ela fez uma oração e você fala, olha, pronto, agora teu nome está escrito no livro da vida. Você não sabe isso. Então, tem que ter um cuidado, sim. Temos que ensinar as pessoas a serem discípulos de Cristo? Sim. Jesus, quando a mulher adúltera é apresentada, ele fala, vai, não peques mais. Só que antes de falar, vai, não peques mais, ele fala, nem eu te condeno. Não. Ninguém te condenou, nem eu te condeno. Se ela não foi condenada por Deus, é sinal que ela foi salva. Eu creio que ela foi salva ali. E aí, depois que ela foi salva, ela falou, agora que eu não te condeno, vá e não peques. Isso você deve falar para as pessoas. Mas não é, a salvação não depende disso. Ele não fez ameaças, olha, mas se não, Jesus é amor, graça e misericórdia sobre todo aquele que crê. Sobre quem não crê, justiça e ira e condenação. Mas então, é esse o ponto que nós devemos entender. A santificação vem depois, a santificação progressiva pelas obras, a justificação pelas obras. Aquela salvação vem em Cristo Jesus. Voltando a Tiago, então, ele fala de muitas coisas, não dá para fazer uma exposição detalhada de cada coisa que Tiago menciona, mas é claro que ele está dando uma exortação para você viver de acordo com a sua profissão de fé. Depois que a pessoa disse que creu, então você vai cobrar. Você não cobra antes, você vai cobrar. A igreja é instruída na palavra de Deus, sim, a cobrar obediência daqueles que se associaram à comunidade de fé. Então ele vai dar uma bronca. Ele vai falar, olha, você crê que Deus é um só? Até os demônios creem. Veja que é diferente você crer que Deus é um só e você confiar plenamente em Jesus Cristo como Salvador. É a mesma coisa. O demônio não crê que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados, mesmo porque ele não morreu. Ele não morreu por demônio, ele morreu pelos homens. Então, você crê que Deus é um só, como os judeus creem? Não quer dizer muita coisa. Eu quero saber se você nasceu de novo, de fato. E isso eu só vou saber se você me mostrar pelas suas obras. Porque eu não vejo obras em você. Então, como eu vou saber? Eu mostro a minha fé com as obras que eu tenho. Mas você... De acordo? Então, você tem lições aqui para pessoas que dizem que são crentes, mas não são de verdade, porque não entenderam o Evangelho. Ou porque, duas coisas. Às vezes ela entendeu, mas ela está só abraçando a coisa como uma religiosidade. Ela não se relaciona pessoalmente com o que Cristo fez na cruz por ela. Entrou na religião, está ouvindo as coisas que estão sendo feitas, está anotando, está procurando fazer de acordo. Mas falta alguma coisa na fé. Ela crê que Deus é um só. Mas talvez tenha um monte de outras coisas que não tem nada a ver. Então, tem esse público também, a gente sabe, nas igrejas não estão entendendo muito bem o Evangelho. Outras entendem, mas não acreditam. Diz que tem fé, sei lá por quê, porque está na família, essa fé. Então, é uma tradição. Diz que tem fé. E tem outros que legitimamente creram em Jesus, mas então também está exortando a pessoa. Você não pode viver como os outros. Você tem que viver de acordo com nossa vocação. Salvos para as boas obras. Nós somos salvos para as boas obras. Então ele dá esta exortação também. Eu gostaria de concluir dizendo que nós devemos de fato praticar, como ele menciona aqui. Abraão ofereceu o seu filho. A Bíblia diz que ele foi justificado pela fé. Ele creu no chamado. O próprio Tiago diz, no versículo 23, ele diz: cumpriu-se a Escritura que diz, e
creu Abraão em Deus e foi-lhe isso imputado como justiça. Bom, na hora que ele creu é que foi imputado como justiça. Ele foi chamado amigo de Deus por quê? Porque creu. Quando ele foi chamado, Deus falou que ele ia ter uma descendência, que ele ia ter a terra, ele creu em Deus. Então ele foi justificado pela fé. Tiago não nega isso. Só que ele diz que existe um cumprimento. O que é cumprimento? A gente pensa em cumprimento de profecias, né? Uma profecia, então a profecia se cumpre. Aqui não é bem uma profecia necessariamente, né? É um cumprimento de algo que estava escrito, que ele creu em Deus e foi chamado amigo de Deus. Cadê a profecia? Então aqui o cumprimento é a demonstração. Ele cumpriu aquilo para o qual ele foi chamado. Foi justificado, aí ele cumpre pelas obras a sua missão. Isso assim nós devemos fazer. Nós fomos justificados pela fé e nós devemos cumprir a nossa vocação obedecendo. Ele oferece o Isaac. O que Deus quer que você ofereça? É o seu tempo? É a sua televisão? São os seus pensamentos? É a ira que está no seu coração? A carnalidade? Eu não sei, ou a caridade que está faltando? O amor ao próximo, o amor ao irmão que está na igreja? Isso tudo é o cumprir, isso é o justificar pelas obras que cumpre o seu chamado de justificação pela fé. Mas não vamos confundir as pessoas com um evangelho que parece que é de obras, mesmo que eu diga que não é de obras, mas depois eu coloco um fardo que parece que é de obras. Eu prefiro ficar na exposição do evangelho com é tudo que Cristo fez, tudo que ele fez. E você, arrependa-se daquilo que você foi, daquilo que você pensou, daquilo que você achava de Cristo, mas promessas de obediência. Não espere uma consagração perfeita quando a pessoa se regenerou. Muitas vezes ela vai largando coisas ao longo dos anos. Você não pode julgar e apedrejar a pessoa porque ela não tem a maturidade que você tem hoje, talvez. Mas tenhamos o amor e a simplicidade do Evangelho sempre.